Fala, meu povo, bom dia! Seguinte, você já ouviu falar em teatro do absurdo? Hã? Não? Nunca? Então, hoje eu vou falar um pouquinho sobre isso, sobre o que é esse tal de teatro do absurdo. Um ótimo dia pra gente. Solta a vinheta, Guilherme! Pois é isso, vamos falar de teatro do absurdo. Teatro do absurdo, um dos gêneros dessa expressão das artes que é o teatro. E bom, um gênero que podemos considerar até novo na história mundial do teatro, né? Teatro do absurdo, ele vai ser conceituado assim ali por volta do fim da década de 50 do século XX pelo crítico húngaro Martin Heslin. Martin Heslin, observando esse movimento das peças que estavam surgindo, ele vai então e conceitua falando, olha, isso é teatro do absurdo, né? Então, bom, esse teatro do absurdo ele vai surgir num momento muito específico, que é ali no pós-guerra, na Europa, né? A gente pode lembrar ali, né? 1945, fim da Segunda Guerra Mundial, começa esse processo, vamos dizer, de reconstrução da Europa pelos países que participaram dessa guerra devastadora. Bom, quais são, né, esses temas, essa atmosfera que a gente percebe nessas peças? Geralmente há uma solidão, né, na narrativa dos personagens, nessa história que está sendo contada, há uma incomunicabilidade entre os personagens, né? O diálogo entre eles nunca é linear, né? Não é uma história com início, meio e fim. Isso você não vai encontrar no teatro do absurdo. É um absurdo, porque como que eu vou falar de coisas belas, de histórias com fins bonitos ou mesmo triste, diante de um contexto de perda, de destruição, de falta de sentido para a própria existência, né? Então, é um gênero também que vai radicalmente contra a realidade, né, dos outros gêneros que a gente tem, como a dramaturgia das peças do drama, da própria comédia, da tragédia. Então você não vê realismo, você vê o absurdo das coisas. Trata-se, porém, não de um movimento teatral organizado, tampouco de um gênero, mas de uma classificação que visa colocar em destaque uma das tendências teatrais mais importantes da segunda parte aí do século XX. Então não chega a ser considerado um gênero, como eu falei no início do vídeo, mas sim uma classificação para esse movimento que surge, né, para esse movimento que surge. E aí nós temos duas peças que vão ser o marco desse surgimento desse movimento, ali por volta da década, né, de 50, que vai ser Esperando Godot, que é de 1949, do Samuel Beckett, e A Cantora Careca e A Lição, do Ionesco, ambas de 1950. Então são três obras aqui que vão ser assim, marcantes para dizer, ó, a partir daqui a gente começa a perceber o movimento do teatro do absurdo. E bom, para respaldar um pouco mais, né, quais são os elementos, as características que a gente tem nessa linguagem. Então eu vou ler aqui para não me perder. O teatro do absurdo une a comicidade ao trágico, sentimento de desolação e de perda de referências do homem moderno. Então vamos lembrar do contexto histórico que ele surge, né, trazendo como referência esse contexto histórico não só da guerra, mas de outros temas que vão surgir aqui, né? Então temas, né, dentro da filosofia, especialmente, né, do existencialismo, que afirma definitivamente a solidão e a responsabilidade do homem por seu destino em um mundo sem Deus. Há ainda um paralelo com as ciências, que superam antigas certezas, e com as artes plásticas que consolidam o abstracionismo, responsável pela criação de mundos não atrelados às formas reconhecíveis do real. Como uma forma de arte tão legítima quanto o figurativismo.
Outros elementos ganham destaque como, grosso modo, a presença do insólito e da estranheza em personagens e nas próprias temáticas, a não linearidade e a existência de elementos oníricos ou simbólicos que muitas vezes dificultam a apreensão da narrativa. Ou seja, a gente não consegue compreender de modo racional aquilo que está sendo contado se a gente não se permitir adentrar naquele universo absurdo. Se a gente não se permite entrar no universo absurdo, você não consegue nem sentir a peça, nem que seja rir do absurdo que está sendo contado, né? Então precisa da gente, digamos, abstrair a lógica racional que a gente tem, dessa linearidade de contar, de compreender as coisas, de encaixotar as coisas, né, para a gente conseguir entrar nesse universo do absurdo. Então isso também vai se dar no processo de montagem de uma peça, né? Eu montei uma peça enquanto ator, eu participei da montagem de A Cantora Careca, no ano de 2017, a gente estreou. E foi uma experiência que me marcou muito pelo fato de ser um grande desafio, né, desse trabalho do ensaio, né, que a gente tem que lembrar o tempo todo de não cair na linearidade, né? Então, mesmo que a gente pegue uma frase absurda, a nossa racionalidade ali no processo de ensaio pode tender a levar para essa coisa linear. E não pode, porque se a gente cai na racionalidade de tornar a história linear, você quebra o sentido absurdo que a obra está propondo. Então o próprio ensaio em si, ele já é um exercício de rompimento com o elenco ali, para poder pensar e articular quais vão ser os mecanismos, né, enquanto elenco e atores em cenas, ali, para não deixar com que esse sentido absurdo se perca, com que esse sentido absurdo se dissipe em meio à linearidade. Então o tempo todo está todo mundo ali no elenco, diretor, auxiliar de direção, todo mundo observando. Então dentro disso também, toda a cenografia, musicalidade, cenário, ele é pensado, figurino também, né, para a gente explorar o absurdo também dessas coisas. Então a gente tem lá o figurino, nós temos o cenário, nós temos a luz. Como que esses elementos dentro da obra vão poder, digamos, ampliar aquele absurdo que está sendo apresentado dentro da narrativa da peça. E para concluir, né, alguns dramaturgos do absurdo que a gente pode dar destaque é para o francês Eugène Ionesco, que é um dos percussores, né? O irlandês Samuel Beckett, que é outro, e depois a gente vai ter também Arthur Adamov, Harold Pinter e o espanhol Fernando Arrabal, que é um dos expoentes ainda vivo e praticante do teatro do absurdo. Então, na atualidade, o que é que nós temos? Nós não temos um movimento consolidado no sentido de ter muitos teatrólogos, dramaturgos que trabalham com isso. Mas a gente vê que o próprio teatro contemporâneo, ele absorveu elementos do teatro do absurdo, né, para dentro das suas montagens. Então a gente vê lá um drama, às vezes, com toques absurdos, a gente vê uma comédia com toques absurdos e assim sucessivamente, porque acabou sendo isso, um movimento, né, que surgiu com uma grande potência e que marcou gerações e que hoje a gente sabe, e se a gente quiser também montar uma peça absurda, você vai lá e monta, mas não é um movimento, não é uma escola que a gente vai lá e se forma em teatro do absurdo, né? Uma linguagem mais consolidada como a tragédia, como a comédia, como o drama. Então, em resumo, é isso. Teatro do absurdo é uma expressão particularmente que eu gosto muito de trabalhar. Já trabalhei algumas vezes atuando e dirigindo, como mencionei anteriormente, e espero que vocês tenham gostado e possam ir ler peças do Teatro do Absurdo. Um forte abraço!